Gente, bom dia. Hoje é dia 13 de agosto. Hoje é quarta-feira. E quarta-feira é o dia do momento reflexão. Hoje, o texto que eu sublinho, que eu escolho para nossa reflexão, está no Evangelho de João, capítulo 16, o verso de número 7 e o verso de número 8, quando a Bíblia diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto, ele nos aponta, ele nos coloca diante de uma das coisas mais maravilhosas sobre aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou, que é o fato de que eu e você jamais e nunca estaremos sozinhos. E talvez você possa perguntar, por que Deus ele fez assim? Por que ele agiu assim? Por que Jesus ele fez essa afirmação? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso acontece e sempre acontecerá, e foi algo que Deus colocou no coração, em seu coração, e foi algo que Jesus afirmou quando esteve aqui nessa terra, que isso se deve ao fato do amor infinito de Deus que ele tem por cada ser humano, que é o fato de nós termos em nós esse algo sobrenatural que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, em nossa jornada, em nosso dia a dia. É interessante que na Bíblia da linguagem de hoje, ou nas Bíblias também mais antigas em suas tradições ou em suas traduções, o texto sagrado diz que ele é o nosso consolador, que ele é o nosso, em algumas traduções, auxiliador, que ele é o nosso conselheiro, como no caso da Bíblia, da Nova Versão Internacional, que foi a versão que eu li. Então, só que eu penso que Jesus ele é muito mais do que isso. De todas as pessoas, de todas as pessoas que passam pelo mundo, que já passaram pelo mundo e que ainda passarão por essa existência humana, eu tenho certeza que aquele que compreende isso, aquele que coloca no coração isso como algo que o preenche por meio da fé, algo que ele acredita, eu penso que esta pessoa ou estas pessoas são as pessoas mais abençoadas, porque têm de fato a certeza e carregam a convicção de terem ao lado deles um membro da divindade que os ajuda, que os abençoa, que os protege, que os consola. Agora, eu me lembro de um dia ter lido que a obra do Espírito Santo em nossa vida, ela não é uma obra que se resume apenas em nos consolar. Algumas vezes o Senhor, por meio do Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos chacoalha, ele vem até nós com a missão de nos convencer do pecado. Com toda certeza é o Espírito Santo que nos diz se algo está certo, se algo não está certo, ou seja, algo é errado, algo está totalmente errado em nossa vida. E é o Espírito Santo que mostra qual é o caminho que nós deveríamos seguir, qual é o caminho que nós não deveríamos seguir. É o Espírito Santo que traz a revelação, enquanto eu e você, às vezes nós nos posicionamos na vida de um modo tão egoísta, tão cheio de orgulho, tão mesquinho em nossas atitudes. É o Espírito Santo de Deus que vem mexer com a gente e tocar em cada um de nós, nas nossas áreas onde ninguém conhece, aquilo que existe de mais secreto em nossa vida. Mas eu tenho certeza que tudo isso é fruto
Como eu gosto de dizer sempre, é fruto da graça, é fruto da misericórdia, é fruto do amor divino por cada um de nós. Portanto, a minha oração hoje é que eu e você, a gente possa ouvir o Espírito Santo, a gente possa percebê-lo todos os dias, porque eu não tenho nenhuma dúvida em meu coração que ele tem para mim e para você uma mensagem que nós precisamos ouvir. E com toda certeza a mensagem principal é que eu e você nós somos indignos desde que nós nascemos e que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E é só Ele que pode nos convencer, como diz o texto, da nossa pobreza espiritual, do nosso pecado. Mas eu sei que o Espírito Santo faz muito mais do que isso. Ele também nos mostra uma direção, ele nos mostra um caminho, ele nos aponta uma solução para todos os nossos problemas, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cristo de Deus. Ele nos mostra que Ele é esse que pode nos socorrer. Afinal de contas, Ele morre na cruz por mim e por você. E na cruz Ele declarou: está consumado, tetelestai, tudo está pago, tudo está feito. Portanto, a justiça de Jesus ela é ilimitada. E é essa justiça que o Senhor Jesus deseja nos imputar por meio do Espírito Santo de Deus. Eu só tenho uma coisa a fazer, é agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa obra tão poderosa, por essa obra tão consoladora em nossa vida. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz e com Jesus, o Consolador. Amém e amém.